Gente, linda! Ah, que lindo. Então, boa noite, pessoal. Boa Elvio, noite. Andréia, Boa Vera. noite. Ei, Lau. Sim. Oi, Vera. Oi. Oi. Oi, Quero boa ver a noite. Amanda. Ei, Célio. O Bruno. o- Hum. a Célia, boa noite. Boa noite. Eu tô no celular hoje, tá? Tá, Eu fica à também. vontade aí. Eu também não consigo entrar no computador. Já vou. Tá bom, Zé. Fiquem à vontade. Tá bom. Então, bom, me emocionei, não gravei a música. Tudo bem. É, Pode tocar de novo. É isso que eu ia falar. Toca de novo. É tão Toca de linda. novo. Vou tocar de novo, então. É Tá. muito linda. É, boa. Sim. Vamos tocar de novo para gravar. Vou tocar de novo para gravar. Só que eu vou pôr no meio. Espera um pouquinho. Não vou pôr inteiro. Porque se eu pôr inteiro, eles me enchem o saco. É. Vou tirar o galo do começo aqui. Acampar, botar o pé no rio e sentir o cheiro do mato. Olhar pro chão, encontrar formiga, deixar o sol esquentar minha barriga. Cocoró, cocoró. Acampar, tomar banho de cachoeira e à noite tocar violão em volta da fogueira. E à noite tocar violão em volta da fogueira. Estrelas no céu, sapo na lagoa, vagalume dançando, mariposa namorando. Junto com a fumaça da fogueira vai subindo pro céu a nossa brincadeira. E quando bate o sono, entrar na barraca, entrar no saco de dormir e deitar as costas na terra. Acampar, deitar pertinho da terra, terra tão querida, onde dorme a semente, onde nasce a comida. Acampar, deitar pertinho da terra, terra tão querida, onde dorme a semente, onde nasce a comida. Cocoró, 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 cocoró. Agora foi. Oh, linda. Muito bom. A letra linda, né? Linda, Oi, né? Celso. Linda a letra. Nossa. Então, quem conhece o sítio lá, realmente É isso. parece que copiou mesmo, né? Então, gente, para mim é muito emocionante estar aqui hoje, né? Não é a primeira vez que a Amanda e o Bruno se apresentam, tudo isso, né? Mas, olha, Luiz Amaral, Você acha que eu ia perder a Amanda e Bruno? surprise. A Luísa veio! Eba! Boa noite. From Mogi das Cruzes to the world. E, então, estava falando que é muito emocionante também para mim, né? Essa história que eu acompanhei, mas quem viveu foram eles, né? Então, é muito bacana. Eu tive muito próximo muitas vezes, né? No tempo do Acampangá, né?
e ia lá aproveitar comer as pizzas da molecada também, né? Mas vamos deixar a Amanda e o Bruno contarem aí essa história, né? Que está cada vez mais poderosa nessa transformação planetária, né? Aliás, antes de passar ainda para eles, eu quero falar para vocês de um sonho que eu tive, que não é bem um sonho, sabe aquela hora que você está meio acordando, assim, que você vê um negócio e tal? Então, eu quero divulgar essa visão para que mais pessoas possam visualizar isso que eu visualizei umas 2 ou 3 noites atrás. E tem tudo a ver com a cultura orgânica, porque o que eu vi foi o Brasil se tornar um grande, enorme tapete agroflorestal. Nossa. Então, agrofloresta de norte de Arroio ao Chuí, né? E isso me emocionou também a mim, né? Eu não sei se eu inventei, se eu pensei, se eu sonhei, eu vi. Então, estou trazendo aqui, e eu acho que quanto mais gente pensar no Brasil como um grande, enorme tapete agroflorestal, mais a gente vai se aproximar de uma realidade mais nesse sentido, né? Então, dentro desse espírito vive a cultura orgânica, vive a Humanaterra, o sítio Humanaterra e o Acampa Terra. Então, agora sim, mandamos para o casal, abre o microfone e vamos colocar aqui até um destaque. Boa noite. Boa noite. Bacana. Vai falar boa noite? Boa noite. Bom, gente, muito bom estar aqui de novo. A gente está totalmente descontraído e informal, porque nos sentimos em casa e entre amigos, e tudo bem que vai para o YouTube depois, não tem problema. Tanto que a gente até, né, abriu, tirou o desfoque do fundo, então está toda a loucura do dia a dia nosso. A gente está com um grupo de 25 pessoas aqui de Belo Horizonte, então estamos fazendo tudo ao mesmo tempo, mas assim que é bom. Então, é um prazer estar aqui de novo falando dessa parte mais específica do trabalho nosso, do acampamento. A gente acabou aceitando o convite um pouquinho em cima da hora, né? Então, assim, não tive tempo de preparar uma super apresentação, mas foi o suficiente para eu rever toda a nossa história de acampamento. Infelizmente, eu não consegui dividir com o Bruno esse trabalho, porque ele estava muito focado em ter água, em ter beliche, em ter toda a estrutura. É esse lado que a gente conhece também. Então, ele vai ficar aqui de meio de ouvinte no começo, aí depois a gente... É que nem eu falei, né? Depois ele entra com a cereja do bolo, né? Mas está tudo bem. Estamos juntos sempre. E agora, para mim, desde, sei lá, foi quarta ou quinta que a gente combinou direitinho, aí eu fui revivendo toda essa história e ela realmente é muito forte e foi muito legal para eu mesma redescobrir algumas coisas, principalmente no porquê que a gente faz o que a gente faz. Eu acho que o mais importante do que o que e como e para quem é o porquê, né? Então, esse porquê do Acampa Terra se reavivou assim muito dentro da gente. E eu queria começar, na verdade, passando a palavra para os acampantes, e eu só não sei, preciso habilitar aqui de eu compartilhar, pai, e também eu não lembro direito como é que eu queria passar um vídeo, mas como é que sai o áudio do vídeo? Vamos tentar, né, gente? Então, você não sabe compartilhar o vídeo? Compartilhar o vídeo eu sei, só que tem um jeito. Primeiro você tem que me habilitar. Quando o vídeo quando você põe para compartilhar, o vídeo aparece na tua tela, muito provavelmente no canto esquerdo de baixo. E embaixo tem 2 lugarzinhos para pôr X. Põe o X naqueles 2 lugarzinhos debaixo do vídeo antes de mandar compartilhar, tá? Você vai marcar, você compartilha, né?
aí aparece o vídeo ali, você clica nos 2 botãozinhos de baixo, e aí você clica no vídeo primeiro, depois clica nos 2 botãozinhos de baixo, depois clica no share ou no compartilhar, né? Em último Mas- caso, Amanda, manda. Você sabe mandar pelo WhatsApp? Mas vamos ver se ela consegue. Eu preciso... Isso me dá a permissão para Eu tentar? como você está no coisa assim, Amanda. Pronto, já foi. Então, só um minutinho aqui que eu vou... Isso. Vai falando aí o que você está vendo. Esse aqui, né? Share sound, né? É isso. Aí o share. Optimize for video clip. Tem certeza? Não sei nem o que é isso. Vai que vai. São os 2 quadrados. Tá, então vamos ver. Tá aparecendo um vídeo aí? Tá, vamos ver se está com som. Tá, então deixa eu voltar um pouquinho. Pode falar. Tem som? Tá com som. Tá. Então, beleza. Ó, gente, não tá editado ainda, tá? Material cru, mas vale a pena mesmo assim. Como é seu nome? Meu nome é Aurora. Quantos anos você tem? Eu tenho 6 anos. Eu gostei muito do acampamento. A comida é boa, o lanche é bom. É tudo de bom aqui no acampamento. É a primeira vez que você veio? Sim, é a primeira vez que eu venho. E fala das... Tenta lembrar as atividades, quais que você mais gostou, atividades ou brincadeiras. A minha brincadeira que eu mais gostei foi polícia ladrão. Por quê? É divertido. E como que é na hora que vocês acordam? Como é? Tem que arrumar a cama, é bom. Vem o avaliador. Ele é bravo? Mais ou menos. Ou ele é mais engraçado? Ele é mais ou menos. Mas é legal. É, Como que os monitores acordam vocês? com a música. É gostoso? É, Como são os adultos que trabalham no acampamento, que cuidam de vocês? Você foi bem cuidada? sim. Fala um pouco mais sobre eles. Eles são legais. É tudo de bom. Você vai voltar mais vezes? Vou, Com certeza? sim. Que bom. Obrigada. Ah, que gracinha. Pode ir. Meu nome é Lucas. Achei. Estou procurando o stop share. Achei. Então, é a Aurora, 6 anos, que é a idade que começa o Acampaterra, a partir de 6 anos. Bom, hoje eu vou falar um pouco mais sobre o Acampaterra Crianças e Adolescentes, que depois ele derivou para o Acampaterra Famílias também, né? Então, eu pensei aqui em contar um pouco da história, de como tudo isso acabou acontecendo, e trazer um pouquinho também dos fundamentos, que é esse tal de porquê, né? Por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. E vamos ver se dá tempo. Quero, pelo menos, tem mais um depoimento que eu separei, que é de uma adolescente. A gente está nesse momento de separar o Acampaterra Crianças do Acampaterra Adolescentes. E o Acampaterra Adolescentes, ele traz vários desafios novos que a gente ainda não tinha encarado. Então, há mais de 15 anos trabalhando com educação ambiental e vivências de grupo, a gente já trabalhou com todas as faixas etárias, e adolescentes é uma faixa que a gente pouco trabalhou ainda, né? Então, é uma coisa mais recente e está sendo incrível. E então, também compartilhar um pouco disso com vocês. Bom, eu sempre falo que, qualquer coisa que
precisar, quiser interromper, fiquem à vontade, porque a ideia mesmo é trocar uma ideia, né? Então, qualquer pergunta que vier aí no meio da história, pode fazer, porque senão eu fico falando até amanhã, se deixar. Então, eu sempre falo que a nossa história começou, assim, a nossa história profissional, né, e a história de vida também, porque começou com o profissional, foi do encontro de dois revoltados. Na verdade, nem tanto revoltados, digo mais, assim, inquietos. Então, quando eu conheci o Bruno, a gente se conheceu no ambiente de trabalho e a gente se deu muito bem trabalhando. Eu gostava muito de ver o que ele fazia, ele era recreador e eu pirava de ver como ele conseguia brincar e principalmente mobilizar as crianças. Então, eu via cenas assim dele conseguir falar com 100 crianças ao mesmo tempo, ao ar livre, e todo mundo hipnotizado assim por ele, sabe? E eu falava, meu, o que esse cara tem, né? Impressionante. E eu era aquela guia do estudo do meio, que ia dar aula de Mata Atlântica na floresta, e ele achava muito bacana também o que eu fazia. E aí a gente, enfim, começou a fazer as coisas junto, ele lá na recreação, eu na educação ambiental, e começamos a conversar, e a gente descobriu, assim, que nenhum dos dois estava satisfeito com as coisas do jeito que elas eram. Então, a gente gostava de educação ambiental, a gente gostava de recreação, só que não do jeito que as empresas que a gente trabalhava faziam. Então, tipo, o Bruno voltava de hotel, de acampamento, e voltava sempre revoltado, que era excesso de competição, era exposição a coisas que não eram daquela faixa etária, era muita atividade dirigida uma na sequência da outra, e eu, na educação ambiental, estava meio cansada de seguir roteiro de dar aula, né? Porque eu nunca acreditei, assim, quando você está ao ar livre, não é para dar aula, é para vivenciar, né? Aula a gente faz lá nas quatro paredes, quando necessário, mas mesmo o tempo que eu trabalhei dentro de uma escola, eu já, né, acabei sendo mandada embora porque eu não conseguia ficar dentro da sala de aula, tendo um quintal enorme para vivenciar. E aí, assim, até volto só um tiquinho na minha história, que eu cresci numa escola com um quintal muito farto, então eu fui muito abençoada nesse sentido. E eu não sei se eu consigo resolver essa questão do eco. Mas eu acho que é no problema dela, porque aqui não está vindo eco, não. Tá, qualquer coisa. Então, assim, eu fui resgatando, né, essa história, assim, né, onde tudo isso começou, pelo menos comigo, porque daí teve um encontro com o Bruno e aí somou, né, as forças. E eu acho que a história dele começou muito no quintal da avó dele também, né? Mas os dois tivemos cada um teve o seu quintal de infância. Então, assim, para mim, escola e infância, por mais que se more em São Paulo, a minha referência sempre foi que se faz infância na natureza. Porque além de eu ter essa escola que foi fantástica, principalmente por causa do quintal, eu nem lembro da sala de aula, gente. Eu só lembro do quintal. Então, é isso que marca, né? Eu só lembro das árvores, de todas as frutíferas que existiam naquela escola. E aí eu ainda também tinha... eco, é esse eco, Tânia. Então tá, acho que agora eco é sintonia, né? Então, bom, vamos lá. Namastê. Namastê. Agora entendemos. Da hora, bem melhor, né? Então, vocês terem uma ideia, assim, eu tive a bênção, né, de plantar 3 amoreiras com 4, 5 anos de idade. Eu nunca esse dia está marcado na minha memória. Eu era muito pequena, mas eu nunca esqueci esse dia. E por que eu não esqueci? Porque eu tive a bênção de ficar 10 anos nessa escola. Então, eu plantei a amora, subi na amora, colhi a amora, fiz geleia da amora. Levou a amora para o teu pai que estava te esperando na porta. Tudo isso. É a minha fruta preferida até hoje, né? Assim, então, eu fui parte... Hoje em dia eu consigo entender, assim, que eu fui parte daquele ciclo de vida. Então, é você estar inserido em outros ciclos de vida, que não só o seu. Já contou para o Calil isso, e para o Amém?
Não sei se já deu para contar isso, mas enfim. Você na cidade, né, nessa criação urbana, fica tudo muito individualizado. Então, é difícil a gente se dar conta que todos os ciclos de vida estão conectados, que a gente o tempo inteiro está interferindo e está sendo interferido por ciclos de vida, né? E, bom, e por aí vai. Eu tenho histórias na mangueira, histórias no abacateiro, histórias na goiabeira, histórias na amorena, várias. Podia ficar aqui a noite toda só falando das histórias com cada fruta. E aí, depois que eu fui para a vida, faculdade, não sei o quê, eu fui percebendo assim, que as escolas não são todas que têm quintal, né? Então, para mim, aquilo era a verdade total e absoluta. E aí, depois eu percebi que não, né? Que isso foi uma coisa, privilégio meu. Então, na faculdade, eu já comecei também a querer botar quintal nas escolas, né? Então, tipo, comecei muito sendo também meio quintalzeira, assim. E aí eu também percebi que não é só ter o quintal, mas é como você vive esse quintal, né? Aí, bom, fecha essa parte, senão eu vou ficar falando disso o tempo. Voltando lá para a Toca da Raposa, onde a gente se conheceu, tinha essa coisa em comum também de querer trocar com a natureza. E não ir lá, porque assim, a orientação era, entra lá na floresta e explica como é a Mata Atlântica. Eu não quero explicar a Mata Atlântica, eu quero viver a Mata Atlântica, sabe? Então, a gente foi quebrando algumas regras e começou a quebrar tantas que não deu nem para continuar mais trabalhando lá. Enfim. E fomos experimentando outros lugares, né, para trabalhar. E o Bruno tinha esse sonho, ele vinha falando, preciso ter o meu acampamento, preciso ter o meu acampamento, que eu não aguento mais viver os acampamentos que eu vivo por causa disso. E aí, lá no Anhangá, no sítio em Cotia, onde meu pai morava, foram as primeiras experiências. Eu abracei essa ideia. Eu nunca tinha pensado em ter um acampamento, mas eu abracei essa ideia e falei, bom, vamos ter, né? E a gente começou com uma noite, aí foi aumentando para 2 noites e tal, né? E aí eu trouxe aqui, eu nem vou compartilhar, assim, porque não organizei para compartilhar, mas Ave Maria, peraí que meu computador está dando um tilt. Oi? Acho que assim vai ser melhor. Fecha isso aqui. Então, aí, assim, a gente já começa a entrar um pouquinho no que depois, mais para frente, né, olhando o que a gente faz, a gente foi identificando como fundamentos do trabalho. Então, não é que a gente planejou, estabeleceu os fundamentos e foi fazer. A gente foi fazer, aí num belo momento a gente recebeu uma ajuda de profissionais que falaram, não, vamos sistematizar o que vocês fazem, até para vocês entenderem o que vocês estão fazendo, para vocês saberem falar disso, entenderem o que vocês fazem. E aí a gente foi tendo altas descobertas, né? Mais legais ainda. Então, primeiro fundamento começa, de fato, nessa relação com a natureza. Então, não é fazer algo na natureza, é fazer com a natureza. E sempre privilegiar, dar ênfase na troca com a natureza. Então, a gente trabalhou em muitas empresas que faziam coisas na natureza, mas não tinha essa troca com a natureza, né? Não é só eu ir lá, descansar, brincar, olhar, assistir, colher, comer. Tá, mas e o que a natureza está querendo me falar aqui? E o que a minha natureza tem para me contar aqui também? Porque estar na natureza faz a gente se conectar com quem a gente é, porque a natureza é a fonte. Então, isso é uma coisa que ela não é pensada. A gente não pensa assim, vou lá para lembrar quem eu sou. Não, ela simplesmente acontece. E nem é um papo de criança isso, né? Esse papo aqui é de adulto. Criança não, vou lá lembrar quem eu sou. Não, criança não tem essa necessidade. Criança simplesmente é. É uma beleza isso, né? Porque ela é e pronto. Ainda não entrou nos processos de dualidade que a gente se perde nos adjetivos todos da vida. Ela simplesmente é. E ela é muito espontânea, muito verdadeira. Você quer uma opinião sincera, você pergunta para a criança. E aguenta o que você vai ouvir, porque ela não vai ficar preocupada se ela vai te magoar, né? Não, ela simplesmente vai ser assim, na lata. Então, tipo, primeira coisa, a gente precisa trocar com a natureza, estar na natureza, porque os acampamentos, eles fazem na natureza, mas eles não têm tanta troca. Existem outros que têm esse propósito também, tá, gente? Não quero dizer assim, só a gente faz isso. Não é isso, de jeito nenhum. A gente conhece outros lugares que também têm mais essa linha, mas o que eu estou falando é assim, que da onde a gente veio, né, das nossas experiências, como que chegou no acampamento.
Então, essa relação com a natureza e o honrar a natureza. E aí, honrar a natureza já puxa o honrar a infância, que infelizmente não é honrada, porque a gente vive uma sociedade que não conhece a infância. As pessoas não sabem o que é ser criança. Salvo algumas exceções de quem tem filho e de quem é professor. Mas, mesmo assim, muitos professores e muitos pais e mães não param para entender a infância. Eu fui uma pessoa que, quando eu virei mãe, antes de virar mãe, eu sempre gostei muito de criança. Então, na faculdade, eu fiz muito estágio com criança. Meu primeiro voluntariado foi num orfanato, com 18 anos. E foi chocante, porque tinha criança violentada, abandonada, de tudo ali, né? Então, eu já fui logo para o mais difícil. Fiquei 1 ano de voluntária no orfanato, e aí depois comecei a trabalhar, inventei um estágio lá que eu consegui, junto de uma associação, para fazer educação ambiental mesmo com as crianças do bairro vizinho da faculdade. Enfim, fui criando as oportunidades, que meio que elas não existiam, né? E do jeito que eu acreditava, né? Existia oportunidade, assim, para realmente dar aula, né? Eu falava, eu não quero ficar dando aula, aquela história que eu já falei. Então, eu, sei lá, por conta das histórias da minha vida mesmo, eu sempre tive esse interesse. Aí, quando eu virei mãe, eu fui estudar mesmo. E aí eu fui estudar desde Piaget e uns outros teóricos que eu não lembro nem o nome agora da pedagogia mais clássica, até chegar no Rudolf Steiner, né, na antroposofia, que para mim é o que mais faz sentido até hoje. Mas não que seja o único, tem muita gente, cada vez mais tem gente boa, agora eu não estou lembrando os nomes, né? Mas tem muita coisa boa, assim. Rubem Alves, Edgar Morin, tem uma galera fantástica, até tem aqui na biblioteca do Humana Terra, tem todos esses caras, e podendo entender, e aí eu fui entendendo também como que o adulto faz muita cagada na vida da criança, sabe? E sem querer, na inocência. Mas é uma questão cultural que não coloca que os adultos deveriam, todos, independente se tem filho, se não tem, é o futuro. Então, assim, eu defendo que todo mundo deveria entender um pouquinho de infância, sabe? Mas, ok, né? Então, esse honrar a infância, ele passa por várias coisas. Por exemplo, respeitar as faixas etárias, que é uma coisa que a gente via ser muito atropelada. A gente vê uma precocização das crianças. Então, no acampamento, a gente trabalha com 2º e 3º setênio, né? O 1º setênio ainda é muito novinho, embora elas cheguem no acampamento com 6 anos. Mas a gente já viu muito por aí, em outros acampamentos, nesses espaços que a gente ia e falava, meu, tem alguma coisa errada, uma homogeneização da maneira de falar com a criança ou o jovem. Então, o ser humano tem o dom de chegar para um cara de 14 anos e falar, ai, bonitinho da titia, vem cá, como você tá? Por exemplo, né? Ou chegar para uma criança de 8 anos e vir com um puta discurso intelectual, querendo fazer uma discussão filosófica, sabe? Então, assim, não sei se está dando para entender esses exemplos que eu estou trazendo, mas a gente comete muitas, a gente, eu digo, sociedade em geral, comete muitas atrocidades nessa coisa de não entender. E aí até fica bravo, né? Tipo, pô, nem me respondeu, não me respeitou, não falou comigo. Cara, você sabe o que é ter 8 anos? Você sabe o que é ter 12 anos? Então, assim, primeiro vai entender o que é ter essa idade, né? E aí, depois você julga, porque também tem uma coisa assim, criança, jovem, é inocente, sempre. Ai, aprontou, pisou na bola, né? Fez alguma coisa errada, é inocente, sempre. Porque é o começo da vida, né? Então, claro, tem que lidar com as consequências, tudo, mas essa coisa, às vezes, do adulto julgar a criança como se ela fosse adulta, como se ela já soubesse coisas que não deu tempo dela aprender ainda, né? Bom, e aí a gente foi trazendo isso para a nossa prática. Outra questão, tempo livre vezes atividade versus atividade dirigida. Então, era muito comum nas escolas, nos acampamentos, hoje, graças a Deus, isso vem mudando, mas ser, assim, protagonismo total do adulto. Então, o tempo todo o adulto conduz a parada, né? E aí, depois, não sabe por que as crianças não curtem tanto. Então, assim, a gente equilibra tempo livre com atividade dirigida.
A gente fez experiências de deixar tudo livre. No começo, a gente queria libertar todo mundo. Deixa livre, deixa livre. Aí a gente percebeu que chega uma hora que eles começam a brigar entre eles, começa a dar pau. Aí é o momento da atividade dirigida. Então, não é que atividade dirigida não é legal, não é isso, mas tem que equilibrar isso na balança. E aí já puxa o próximo item, que é o dentro e o fora, né? Expande e recolhe, que é o pulso da vida, né? Do universo inteiro, ele funciona expandindo, recolhendo, recolhendo. Então, quando eu estou na atividade livre, eu me expresso livremente, eu expando tudo que eu posso, só que às vezes eu chego em limites que eu não conheço, ou eu começo a lidar, né, a criança, no caso, com situações que são desafiadoras, aí eu começo a entrar em conflito, porque ou eu fico com medo, ou eu acho que o amiguinho está me agredindo, ou eu quero que seja do meu jeito, de qualquer jeito, porque eu ainda não aprendi a dividir, porque eu ainda sou pequena para dividir, e aí é a hora de entrar um adulto. Aí é a hora de falar, olha, sabe, e mudar um pouco o jogo, e propor uma atividade. Aí eles, ai, que bom que alguém propôs uma atividade, porque a gente não estava mais dando conta de ficar tão livre, sabe? Chegou num limite. Então, isso vai ocorrendo muito naturalmente, né? E favorece que haja uma coisa que eu chamo de protagonismo infanto-juvenil, porque o acampamento é para eles. Eles são os protagonistas. A gente só apoia e facilita. Então, tipo, na recreação, a gente assistia muita disputa de ego, né? Recreador, eu até tentei ser um pouco, eu não consegui, porque a galera quer saber quem é que tem a musiquinha que mais faz sucesso. E, tipo, nada contra, é muito legal a atividade de recreacionista, é incrível, o mundo precisa muito brincar. Mas professor, recreador, essas profissões, assim como todas, né, gente, tem muito ego ainda, muito. Então, criança não é para ser plateia, né? Tipo, é para ser protagonista também, ou é para ter essa troca. E no Acampa Terra a gente promove esse protagonismo, mas esse protagonismo não é simplesmente libera tudo, porque daí também não é saudável, porque fica inseguro, porque não tem os limites, né? Então, essa dose amorosa do limite, que não é a severidade, que não é a rigidez, mas é a margem do rio, o contorno necessário para que eu tenha segurança para seguir, porque eu sou pequenininho, eu não tenho segurança ainda preciso me apoiar nos adultos, né? Então, como que a gente transmite essa segurança, essa autoconfiança, sem ser rígido, sem ser autoritário, sem ser agressivo, sem ser... Sabe? Então, tudo isso são pesquisas também, que a gente vai pesquisando no próprio campo, vai fazendo e vai pesquisando. Espírito comunitário é outra coisa que bombava nos acampamentos, né? Naquelas épocas, eu estou tudo fazendo as pontes com lá as nossas origens, que é o excesso de competição, né? E aí eu lembro dos acampamentos que eu fui, que eu dava KO, eu dava WO, eu fugia de muitas atividades e criava atividades paralelas, e assim, ainda bem que eu sempre fui muito, muito comportadinha, então eu não chegava a dar trabalho, né? Mas eu dava altas escapadas, porque eu não aguentava tanta competição. Eu queria brincar, mas eu não queria competir o tempo todo. Aí é o quarto mais perfeito, é o time mais perfeito, eu não sei o que. Putz, cara, sabe? E os acampamentos, tradicionalmente, eles eram muito assim, né? O tempo todo a criança está competindo e o tempo todo ela está sendo dirigida. Ela não tem um momento que ela cria o que ela quer fazer, sabe? E a natureza é uma paisagem ali, né? Ninguém troca com ela, só utiliza, né? Então, o Acampa Terra, ele vem tentando fazer tudo isso diferente. Aí, o Lazer que Educa, ele vem assim também como essa pesquisa, como eu estou dizendo, né? De tipo assim, falar um pouquinho antes da permacultura. No começo, bom, vocês já sabem, né? A gente sempre trabalha muito baseado nos princípios e nas práticas da permacultura. Então, a gente tinha um apego inicial de fazer, assim, oficina, atividade na horta, atividade de bioconstrução. Então, a gente colocava na programação vários momentos de atividade de permacultura para as crianças. E aí a gente foi descobrindo que, não era o que eles estavam a fim de fazer, sabe? Eles querem brincar.
Então, vinha muito numa coisa meio assim, de obrigação, sabe? Aí a gente tirou um pouco essas oficinas e ficamos, tá, mas como que a gente consegue trazer esses valores também para a vida deles, para não ser também um oba-oba, assim, sabe? Eu venho aqui, eu faço o que eu quero, brinco com o que eu quero. Não, porque nós temos valores que a gente quer transmitir, a gente quer que eles levem para a vida essa sementinha, né? Tipo, é a sementinha que a gente tem para entregar. Além do amor, do carinho, do respeito, do espírito comunitário, que eu já falei um pouquinho dessas coisas, tem também o lance de você se integrar à natureza, favorecer os ciclos e ter práticas ecológicas na sua vida, né? Aí, recentemente, faz o que, acho que uns 2 anos, a gente criou a rotina, que é um período da manhã, assim, tipo, de manhã todo dia, é tipo, acordar, arrumar o quarto, aí com as crianças pequenas tem vocês viram a Aurora falando, tem um avaliador, que é um personagem que vem para ver se os quartos estão bacana, tal. E aí depois tem um momento rotina, que são as demandas do dia, e eles escolhem aonde eles querem trabalhar. Então, aí tem dar comida para os animais, cuidar da compostagem, regar as plantas, fazer alguma coisa na horta, tem achados e perdidos, organização dos materiais que ficaram bagunçados no dia anterior. Então, em vez de trazer como uma oficina, a gente trouxe como uma rotina, tipo, todo dia você tem que organizar um pouco a sua vida, porque senão vai ficar um caos. A mensagem é essa. Mas em vez de chegar falando, pessoal, precisamos organizar as coisas, porque, né? Não, ó, galera, é o seguinte, agora é a rotina. Quem quer fazer o quê? E deu muito certo, né? Eles super aderem eu quero isso, eu quero isso. Quando você vê, cara, deu 5 minutos, já está tudo organizado, tudo arrumado. Bora, então agora vamos brincar. Ficou leve e ficou uma permacultura no meio de tudo isso, que parece que eles estão brincando o tempo todo, mas, na verdade, eles estão sendo muito nutridos por todos esses valores, né? E, por fim, assim, eu estou meio correndo para dar tempo de falar de todos os tópicos que eu trouxe, né? Mas aí depois a gente abre para as perguntas e também quero mostrar mais um depoimento antes da gente encerrar. É sempre o lance que a gente não dá aula, a gente vivencia. E isso vai um pouco para as escolas também. Então, a gente também recebe escolas. E a escola, quando procura a gente, cada vez mais procura por causa disso, porque a aula já está acontecendo dentro da sala de aula. O campo é um lugar para você coletar dados para a sala de aula, então, para você vivenciar as coisas como elas são, e aí depois você pensar a respeito delas, fazer cálculos, fazer discussões, né? Trazer toda a parte cognitiva mental, né? Porque o cognitivo ele não está só no cérebro, né? Ele é super valorizado o mental na nossa sociedade, mas o órgão que mais percebe as coisas é o coração, não é a mente. E a gente não foi educado ainda. Estamos mudando isso. Cada vez eu vejo mais pessoas e educadores difundindo uma vivência cognitiva de aprendizado a partir do coração. E então é isso também que a gente tenta plantar um pouco, né? De ter essa. Primeiro eu percebo, sinto, depois eu vou pensar a respeito do sentido que aquilo tem, como que aquilo funciona. Eu vejo meus filhos, a forma como eles aprendem é muito diferente da forma que eu aprendi na escola, né? Então, eles vivenciam tudo antes de aprender. E aí, quando eu vejo, tipo, o mais velho, teve um momento que ele praticamente deduziu sozinho a fórmula de Bhaskara, e aí depois entregaram a fórmula para ele. E ele ficou se sentindo o máximo, né? Porque quando o professor chegou com a fórmula, já tinham vivenciado tanto que ele sozinho estava chegando na fórmula. E aí o professor só veio falar, é exatamente isso onde você chegou, né? Mais ou menos isso, mas é a diferença, imagina, a gente não, a gente aprendeu a fórmula, e aí repete a fórmula, decora a fórmula, né? Passa na prova. Então, o Acampa Terra, o propósito dele é o lazer, mas não é um lazer desassociado dessa educação, que a gente está chamando de educação, que na verdade é transmitir os valores que a gente acredita que precisam ser transmitidos, ao mesmo tempo a segurança que precisa ser transmitida num mundo que gera muito medo e muita insegurança nos pequenos, porque é um mundo muito incoerente,
para eles. Então, quando eles começam a se dar conta das injustiças que existem e dos desequilíbrios que existem, é muito dolorido. Eu lembro do Miguel, de novo, né? Me vem muitos exemplos de casa, sei lá, com uns 12 anos. Mãe, é verdade que teve, na Segunda Guerra Mundial, tinha um cara que chamava Hitler e ele matou um monte de judeu e não sei o quê? Filho, é verdade. Aí ele, mas deixaram? Por que deixaram? Como deixaram? Aí então, tentando explicar historicamente o contexto. Aí ele repetia a pergunta, mas como que deixaram? Né? Ele era muito novinho, agora ele já teve todas as aulas de história, ele até agora já sabe contar toda a teoria, né? Do que aconteceu até antes, do porquê, porque agora ele já intelectualizou, agora já entrou o mentalzão na idade que ele está. Mas com 12 anos era totalmente absurdo, então era meio que ver a criança falando assim, que mundo é esse que eu tô? Meu Deus do céu, sabe? Cara, então isso dói. Isso dói principalmente nos adolescentes. A partir de 9, começa a se dar conta dessas mazelas e, primeiro, é muita dor. E é luto. É luto porque perdeu a infância, que era maravilhosa. É luto porque descobre que os pais não são perfeitos, não são os meus heróis, eles têm imperfeição. É luto porque o mundo não é divino maravilhoso como parecia que era. E aí, não adianta a gente chegar e falar assim, ai, mas vamos ser alegre, que é mais legal, vai, olha pelo lado positivo. Gente, precisa ser respeitado. Não significa que a gente vai entrar num drama profundo, não, mas a gente precisa mostrar caminhos, até que gere entusiasmo. Então, você pode, você consegue, você veio fazer alguma coisa diferente, né? Então, confia no teu coração, confia no que você sente que você tem que fazer, que você veio fazer. Então, putz, o mundo tá terrível mesmo, pode crer, mas você tá aqui por um motivo. Sei lá, coisas assim, né? Tô dando exemplos, mas a gente não pode fingir que não existe esse momento. Então, acho que é isso. Não sei se o Bruno quer complementar alguma coisa e a gente pode ver se alguém quer perguntar algo. Eu fico muito emocionada também. Não sei se dá para perceber, mas eu quase choro, às vezes eu quase brigo. Olha, Amanda, Sabe? eu preciso dizer que o Sérgio ficou babando o tempo todo. Ele é responsável por isso também. Porque além do quintal... E assim, meus pais... Aí a gente entra, né? A gente pode falar de destino, de tudo que a gente combina antes de encarnar, porque, né, para mim tem tudo isso. Mas os meus pais, mesmo separados, eles são muito diferentes em muitas coisas, né? Mas algumas coisas eles são iguais. E muito louco, os dois valorizam muito a natureza. Então, além deles terem escolhido a minha escola, que eu não sei se eles escolheram por causa do quintal, mas para mim o mais importante daquela escola sempre foi o quintal. Os dois me levavam para a natureza e gostavam de levar para lugares mais desertos, né? Então, a gente tinha lá a casa em Boiçucanga, numa época que Boiçucanga não tinha ninguém. A minha mãe adorava me levar para Visconde de Mauá, e aí depois, na adolescência, a gente foi lá para a Chapada Diamantina com meu pai, e depois eu continuei indo sozinha. Então, assim, é muito louco como a tessitura da vida vai te dando, né? E aí, quando eu me dei conta, eu falei, gente, eu preciso fazer isso, entregar isso que eu recebi para outras pessoas que não têm, porque sem isso, né? Então, tem crianças e adolescentes que vêm aqui, ou às vezes professores. Teve uma professora uma vez que ela chegou para mim e falou, vou enfiar todo mundo dentro do lago, de roupa e tudo. Porque se eu não fizer isso, essas crianças nunca vão fazer na vida. Era uma escola, sei lá, chiquetona lá, que ela falou assim, essas famílias nunca vão fazer isso por eles. Se eu não fizer isso por eles, eles não vão viver, provavelmente eles não vão ter isso na infância. Falei, beleza, consegui umas toalhas lá para a mulher, e a professora entrou no lago de roupa e tudo, as crianças se lamearam inteiras. Ela falou, preciso fazer isso por eles, né? Então, essas coisas que a gente também fica assim, a gente precisa fazer isso por eles, né? Porque a gente teve. Um recado para quem nunca entrou no lago, hein? Lago, por exemplo. Bom, se ninguém tiver mais pergunta agora, a gente pode ouvir mais um depoimento da Bia, que eu separei. A Bia e o Samuel, eles são os nossos tesourinhos, porque... Aí eu já fico com vontade de chorar.
porque eles chegaram no acampamento, eles são irmãos, gêmeos, e eles começaram com 8 anos, e eles estão agora com 16 já, né? Eu gostaria 16. de comentar. Ah, por favor, por favor. O Elvio tá... Fala, Elvio. Mas tá fechado o microfone. Não, agora tudo bem. É que ela estava falando, eu não queria interromper, na área de eventos com animatrônica. Tem que falar que você não está ouvindo ele. Gente, não estou ouvindo, e o meu computador também ele está aparecendo umas telas pretas, de repente, agora até parei de ver vocês. Mas, vocês estão me ouvindo? Eu estou. Sim, estamos, sim. É o Elvio que está falando isso? Não, não. O Elvio está sem som. Não, ele está... aqui está dando... Não, ele está... Cadê? Ele abriu o microfone, mas ficou sem som. Amanda, acho que você pode passar o... Vamos depois continuar, né? Porque não sei o que aconteceu. Lembrando também que agora estou vendo a Ana Micaela e que os filhinhos dela, também gêmeos, como esse que você representou aí, fizeram 20 anos ontem e eles tiveram aí como dos primeiros, né? E primeiras experiências. Né? Ainda no Anhangá. Então faz parte da história, né, dos acampamentos. E agora eles estão com 20 anos. Até Eles hoje, foram pioneiros. Acho que o Elvio voltou. Você quer perguntar, Elvio? Falar alguma coisa? Sim, eu gostaria só, tentando falar de novo, que o sinal aqui, eu estou na sala e a família toda está nos quartos e eu não posso ir para lá, e lá está o sinal da internet. Mas é o seguinte, eu trabalhei bastante com animatrônicos voltados para meios ambientes e aí por diante, e isso é um fator para a criança muito fundamental, né? Inclusive, tem várias exposições viajando por vários shoppings, hoje tem até permanentes, e até zoológicos hoje no mundo inteiro utilizam animatrônicos para, dando um exemplo, uma árvore falando sobre meio ambiente, falando que ela precisa. Lá em Gramado, nós temos uma árvore que fala sobre uma árvore de cacau, ela tem os cacais, inclusive, em volta, e elas conversam falando sobre a produção do cacau e aí por diante. Isso é um atrativo muito grande para as crianças, né? E eu trabalhei um pouco com isso, então tem a Citiolândia lá em São Paulo, nós tem um espaço gigantesco na Serra da Cantareira, e eles atendem escolas lá, justamente, talvez parecido com o que vocês fazem. Até aqui em Belo Horizonte também tinha um espaço que foi fechado, acho que só sobrou lá a cachaçaria deles. O resto, eles fecharam, infelizmente, e eles faziam uma educação ambiental para as escolas, e isso é fundamental. Então, se vocês precisarem assim de fábricas que possam ajudar vocês, né, com esse tipo de produtos, que possam auxiliar a essa educação ambiental, eu gostaria até de passar os endereços, são meus conhecidos, são amigos meus, se eu puder ajudar em alguma coisa nisso, estou à disposição, tá bom? Tá ótimo, muito legal. Quando você quiser nos visitar também, tem uma turma aqui que vem uma vez por mês. Ele está em Belo Horizonte, né? Ele está em Belo Horizonte. Ah, é. A gente está com uma turma aqui. Não, coincidentemente, estamos com uma turma de Belo Horizonte aqui agora, de jovens, e que vieram fazer um trabalho aqui, mas com uma outra professora. Enfim, mas muito legal, muito bom saber. Obrigada.
E tem uma outra sugestão. Eu faço projetos. Toda a minha vida eu fiz projetos, ideias, passando ideias para as empresas, se elas quisessem. Eu sou engenheiro eletrônico de formação e eu gosto muito de tecnologia. Mas no caso dessa outra proposta, eu já conversei. Isso aí foi 4, 5 anos atrás. Eu apresentei para o Instituto Ânima um projeto voltado às pessoas idosas plantarem sua própria árvore com seu nome e elas cuidarem e tudo mais. Esse projeto era um pouco sofisticado, mas mais ou menos é uma ideia que, no caso do seu acampamento, poderia ser um espaço onde vocês pudessem educar essas pessoas e falar sobre, por exemplo, eu vou plantar cerejeira. Então, já tem, inclusive, um especialista sobre isso, então eu vou aprender tudo sobre cerejeira. O outro vai aprender sobre laranja, e outro morango, e aí por diante. Então, eu imagino que a gente possa criar um espaço onde lá eu possa plantar minha árvore, que é uma das 3 coisas que o homem tem que fazer na vida, e ter todo o conhecimento sobre aquele tipo de árvore, se for frutífera, ou se for qualquer tipo da Amazônia, ou da Atlântica, da Mata Atlântica, seja o que for. E tem vários órgãos aí do governo que fazem, eles acompanham projetos, inclusive eles fazem doação dessas mudas e tudo mais. Então, acho que vocês devem conhecer tudo isso, né? Eu só estou comentando que, na terceira idade, eu gostaria de participar de um projeto desse tipo, tá? Estou à disposição também. Um projeto voltado nessa forma me agradaria muito. Imagine desenvolver isso em todo o Brasil. Imagine quantas árvores a gente pode plantar e ajudar, né, a conservação. Acho que, Elvio, eu acho que o Ari Filler aqui presente, também a Ana Micaela, pessoal do grupo dos avós e netos, pode também ter bastante interesse em alguma coisa do estilo, né? Então... inclusive, tem uma empresa multinacional de alimentos e ela está voltada... Nós temos a década da terceira idade, agora das pessoas idosas. Só que, ao mesmo tempo, nós temos a década do meio ambiente, da ONU. Então, é uma coincidência das 2 décadas estarem juntas. E essa empresa ela praticamente comprou a ideia de plantar árvores no mundo inteiro. E elas têm parceria com algumas ONGs multinacionais do mundo inteiro que plantam, inclusive, no Brasil. Essas ONGs já vieram para o Brasil para plantar em algumas regiões. E eu já fiz contato com eles, então estou à disposição aí. Oi, Ari, tudo bem? Tudo bem. Então, eu tenho que ajudar. Eu estou aqui à disposição para a gente começar a fazer um projeto, seja lá qual for, eu estou à disposição. Ok. Bacana. Bom, vamos deixar a Amanda, então, fazer a exposição que ela queria fazer, e depois, quem quiser complementar, o Ari vai falar, com certeza, e vamos deixar que ela conclua aí. Amanda, o Elvio trabalhou na Veritas, que o tio Ivan trabalhou a vida inteira lá. Eles foram colegas lá. Que legal. E... Bacana. Então, eu não vou conseguir agora, porque o meu computador ele resolveu travar, e aí ele... Ainda bem que eu ainda estou conseguindo falar com vocês, mas eu não consigo mexer o mouse, eu não consigo clicar no compartilhar, tá com uma parte da tela tá preta. Então, ou eu saio, reinicio o computador, é uma pena, né? Ou a gente conversa mais um pouco e vê se ele volta, sabe? Vamos conversar. Vamos conversar. Fala, Ari. Deixa o Ari falar, vamos então. Conversar. Agora pode falar. Já que o computador deu a deixa, eu vou entrar. Vamos lá. Bom, diga. Primeira coisa, boa noite aí, pessoal. Boa noite, Amanda, e boa noite, Bruno. O Bruno está sempre ali, como quem não quer nada, só escutando. É o cara que, né? É o mineiro, é o mineirinho, né? Mas o Bruno eu vou falar para o grupo aqui que não está sabendo, exatamente há uma semana atrás, eu, a Anitta, a Sueli, né? Fomos a Rosana. A gente esteve aí no sítio no sábado, né? E foi muito legal poder ver de perto
não cheguei a ter tanta vivência como a Amanda falou, porque a gente não dava tempo, tinha que conversar e fazer, mas deu para fazer uma caminhada com a Ana Orsi até o Quartzo, né? Deu para fazer umas coisas, né? E isso que a Amanda contou, e vou juntar com o que o Elvio falou, tem tudo a ver. A gente tem uma atividade que a Vera está aqui também e conhece, que é o Brincando com os Avós. A gente tem um projeto de levar avós e netos em vários ambientes e situações para brincarem juntos, mas não só brincarem juntos de qualquer jeito. Tem toda uma intenção e um trabalho emocional, de recuperação de vínculo e de prazer também, de memória. Enfim, a gente foi lá no sítio para avaliar essa possibilidade de fazer lá no sítio, e a gente vai querer fazer isso. A Anitta estava lá, a gente conversou, né? Estamos estudando, né? A Amanda deu umas ideias boas, o que ela comentou aqui, algumas delas ela comentou com a gente também concorda. Eu também fui sempre, já comentei, contra essa história, aquela animação louca que não para, né? Que o Bruno deve ter ficado louco quando ele fazia isso, aqueles animadores de hotéis ou de locais que deixam os pais loucos e as crianças pilhadas, né? Mas aí, quando eu chegava para eles, falava, mas por que vocês fazem isso? É para deixar as crianças bastante cansadas, porque aí elas dormem de noite e não incomodam os pais. Essa era mais ou menos a explicação. Vamos estressar bastante as crianças, cansar elas bastante, porque aí de noite elas dormem e não incomodam. É verdade, Bruno? Essa era uma das explicações que os animadores davam, né? E eu sempre fui, enfim, contra isso. Então, eu quero só falar que essa questão de plantar uma árvore é uma das coisas que a gente está incluído, ou na horta, ou árvore, uma vivência, se a gente for com avós e netos. Seria maravilhoso um avô e um neto plantarem uma árvore juntos, a árvore dos dois, porque o avô já vai para a próxima e o neto vai continuar cuidando dessa árvore. E a árvore está em nome dos dois. Então, isso já é uma coisa que está nos planos. O labirinto está nos planos. Tem várias coisas, né, que a gente comentou. E eu acho Ari. que... Alô? O que foi? Oi, Ari. Elvio. Eu preciso entrar numa coisinha rapidinho. Hoje começa o curso de abelha sem ferrão, que é uma coisa que pode ser incluso também nisso. A abelha sem ferrão é uma atração muito grande para as crianças, que elas podem ser criadas em casa. Então, só como atração, tá bom? Desculpe aí. Bom, tudo bem. Agora eu já esqueci o que eu ia falar, mas se a Amanda quiser ter umas abelhas sem ferrão aí, Amanda, concorda. Se vocês quiserem criar colmeias e mel e abelha aí, tudo bem. Eu acho que faz parte, né? Seria uma atração, seria uma atividade, mas dá trabalho, é outra coisa, né? Não sei se está nos planos da Amanda e do Bruno. Tem umas abelhinhas aí, né, para ajudar nas vivências. Mas esses cursos de abelhas, desculpe de novo, Ari, eles não só ensinam isso, e sem trabalho nenhum, você precisa ter a quantidade floral, precisa ter flores específicas para as abelhas sem ferrão. Aí é com a Amanda e com o Bruno, porque eu não vou levar as abelhas de São Paulo na van, eu não vou carregar as abelhas na van, tem que estar aí as abelhas. Eu estou brincando, mas é uma ideia, enfim, tem várias ideias, né? A questão é a gente aliar, nós temos duas dificuldades na nossa atividade. Uma é questão de custos, que a gente vai ter que equacionar, de alimentação, transporte, porque é só um dia. A ideia nossa é levar os avós e netos num sábado de manhã, 9 horas, e volta às 5 da tarde. Como a Amanda falou, se for muito corrido, muitas atividades, fica aquele negócio
tipo colônia de férias, que a gente não quer uma colônia de férias, também não quer aula. Então, ela deu uma série de dicas, de repente ter o tempo livre, uma atividade de manhã, uma à tarde, e nós temos 40 atividades que a gente já pensou, né? Então, é tudo uma coisa que a gente vai ainda pensar em como equacionar isso com a Amanda, com o Bruno e com a nossa turma. E eu acho que para os avós, a Amanda falou, Ari, o teu foco, e eu concordo, o nosso foco são os avós, porque os netos brincam direto, em qualquer lugar, em qualquer momento, a qualquer hora. Os avós é que não brincam há 50 anos. Então, a gente tem essa dificuldade também de adaptar uma atividade legal para os avós e avós e seus netos, que seja legal e que crie uma coisa gostosa e que eles nunca vão esquecer. Uma atividade inesquecível, prazerosa de um dia. É isso que a gente está tentando bolar no Avós e Netos / Brincando com os Avós no sítio Uma na Terra. É isso aí. Maravilha. Então, acho que agora eu consigo, gente, compartilhar. Eu separei algumas fotos, acho que eu vou começar passando as fotos, assim, rapidinho, e aí a gente pode ir conversando. Se alguém mais quiser falar, perguntar, né? Enquanto olha as fotos, e eu posso contar um pouquinho desses momentos. E depois eu faço o depoimento da Bia. Pode ser? Ótimo, ótimo. Então, quem quiser falar, fique à vontade. Está aparecendo aí a foto? Tá. A foto ainda não, só que está... Agora sim. Ah, apareceu. Ah, legal. Então, essa é a turma das crianças, né? A última temporada agora em julho, essa aqui é a turma das crianças. E a Bia, até que vai do depoimento que eu estou contando, está aqui, e o Samuel, o irmão dela... Ah, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse. Eu estou achando que vocês estão vendo Dá o para meu ver, mouse, não sim. sei. Sim. Ah, legal. Então, E o de eles meia estão com a vermelha gente- aqui embaixo à esquerda é o meu neto. Isso. Ai. Então, Vicente, a Bia e o Samuel, eles estão com a gente desde os 8 anos, né? Agora eles estão com 16. E eles nunca faltaram em um acampamento. Eles vêm sempre. E muito por causa deles e de uma turminha que também vem junto com eles, que a gente começou a desenvolver o Adolescentes. E agora eles dois são trainees no de criança. Então, eles fazem o acampamento de criança treinando, né, sendo treinados por nós, em treinamento para virarem monitores a partir dos 18 anos, se assim eles desejarem até lá, né? Então, está sendo uma experiência nova, a gente está tendo trainees. Então, aqui são só umas fotinhos para a gente curtir um pouquinho do Acampaterra das Crianças. Essa Aí, é a Ana Bia. Orsi, conhece aquele lugar? Não só conheço, como sou guardiã, viu? Guardiã. Aê, Ana! Muito bom. Aqui foi todo um papo doido que rolou aqui em volta do cristal, porque tem uma coisa muito forte também que eu não falei, que é a questão do imaginário das crianças, né? Que também é uma coisa que a sociedade meio que atropela. E quando a gente deixa livre esse imaginário e a gente leva a sério isso, no sentido de considerar também todo esse invisível que é captado por elas, e às vezes, muitas vezes os adultos dão risada, tiram sarro, acham que é besteira, mas elas têm uma captação do invisível mesmo que o adulto perdeu, porque elas estão nesse planeta há muito menos tempo que a gente, então elas ainda têm uns poderes que a gente vai crescendo e vai perdendo, né? Mais ou menos assim que eu vejo. Então, elas trazem conteúdos incríveis a respeito de um espaço que a gente não perceberia sozinho, né? Então, aqui também é uma outra preparação para um momento que eles iam fazer uma trilha sozinho mesmo. Ia um de cada vez fazer aquela trilha ali do alto, sozinhos. E aí tinham alguns que estavam super afim, e outros que estavam com um pouquinho de medo. Aqui é no final, ó, todo mundo feliz que venceu o desafio, a cara da Aurora. Uma alegria total. Foi muito interessante.
A gente faz muita roda, né? Eu falo que é um dos vícios que a gente tem, mas porque, na verdade, é o desenho mais coletivo que existe, né? Não existe nada mais coletivo do que a roda. Então, são várias por dia, seja para uma atividade, para uma conversa. E tem problemas também, viu, gente? Tem desafios também, tem BOs que acontecem, tem horas que a gente tem que chamar a roda para falar, ó, não tá legal o negócio. E o que a gente vai fazer com isso? E é muito bacana como que eles lidam também com o fato de consequências dos atos e como lidar com a situação, né? As ideias que eles trazem, eles são muito justos, eles são muito equilibrados e eles são muito 8 ou 80, então eles cobram muita coerência dos adultos. Isso, assim, trabalhar com criança impõe uma disciplina absurda na gente, porque pisou um pouquinho fora da linha, já vem uma criança, ué, mas você não falou que você está fazendo diferente do que você falou. E aí a gente tem que admitir que, putz, não estou sendo coerente com a minha fala, né? Minha conduta está diferente daquilo que eu prego. Então, peraí. Então, assim, é muito autoeducação também, trabalhar com essa galera, sabe? E tem momentos que a gente consegue até meditar, olha só. Bonitinho. Não é muito fácil, mas a gente consegue. E aqui a turminha se conhece, né? Faz amizades, sobe nas árvores, cozinha, faz culinária, faz música. Nesse último tinha uma lua cheia maravilhosa que aqui está nascendo, foi incrível. Esse aqui, para quem não conhece, é o outro neto do Sérgio Frug, o Miguel, que estava aqui nessa temporada. É o mini neto. Esse é o grande. Alto. Aqui ele também. Essa daqui acho que é uma foto dos adolescentes, que não teve muita foto dessa vez, mas aqui já é a turma de adolescentes, que é menorzinha, né? Estavam jogando um vôlei, ó, essa aqui é a turminha dos adolescentes. E o Vicente é o penetra, porque não tem jeito, não dá para trancar ele dentro de casa, né? Então ele está sendo meio, como eu posso dizer? Então, Acelerado um pouco, mas não tem jeito, são ossos do ofício da família que ele nasceu, né? Essa é a Camila, nossa cozinheira, super carinhosa, super afetuosa, esposa do Thiago. Aqui a galerinha pegando ovos. O que eles estão aqui? Não, tá dando milho, né? Dando comida para as galinhas. E super interação. Momento rotina. Isso aqui faz parte da rotina, né? Alimentar os bichos. Aqui estavam cozinhando e aí na fila da louça já rola bagunça. E os jogos, espera aí que eu pulei muito rápido. Vários jogos, então também tem uma boa parte do dia que é de jogos dirigidos e outra boa parte que é livre, como eu expliquei, né? Esse dentro e fora, expande, recolhe, fica livre, fica dirigido. Aqui ela também pegou um ovinho, achou um ovinho de galinha por aí, a felicidade da criança. Esse é o Thiago, outro cozinheiro também super carinhoso, super atencioso, e ele é professor também de culinária, então a gente faz o Masterchef, que é um dia tem o Masterchef do Acampa Terra, né? Aí ele e a Camila coordenam, é muito legal, e ele tem uma paciência incrível para ensinar, ele gosta de ensinar, ele tem licenciatura, né, em gastronomia, então é muito querido. Aqui deve ser, com certeza, é momento de Masterchef, ó, estão cozinhando. E esses sorrisos lindos. E tem vários, né? Muito amor mesmo. Essa menina, inclusive, foi mordida pelo leão, gente. Foi um acidente aí, de leve, né? No primeiro dia. Então, assim, tem toda uma tensão também, sabe? Que é uma responsa do caramba. Mas deu tudo certo. Ela também, ela desceu até a casinha do leão e foi mexer no leão na hora que o leão estava comendo. Então, assim, ela pisou muito na jaca, sabe? Então, e ela mesma percebeu, né? Até o pai dela falou, nossa, ela nunca mais vai mexer num cachorro comendo. Então, essas coisas eventualmente também ocorrem, de ter acidente, de ter O leão é temperamental também, né?
Agora a gente está numa regra assim, tipo, ninguém faz carinho no Leon por garantia, né? E já teve de tudo, já teve criança que tinha que ligar para a mãe todos os dias para a criança não ir embora, às vezes acontece. Tem criança que já aconteceu de criança ir embora antes de terminar, e tudo bem, né? Então, aquilo que eu falei daquela parte mais doída. A emoção deles é um turbilhão, gente, é um turbilhão. A gente está acostumado com esse... Eles ainda não. Ficam muito chocados, muito mexidos, muito bagunçados internamente. Se o externo a eles, né, não tiver esse acolhimento, esse abraço, fica muito difícil, porque eles ainda precisam muito do externo para gerar segurança nesse interno, até eles desenvolverem o interno deles, que na antroposofia começa só nos 9 anos, que nasce o mundo interno, né? Então, você está 100% no externo até começar a nascer o seu mundo interno. Então, esse externo precisa depositar confiança dentro daquele serzinho para ele desenvolver autoconfiança, né? Para ele ser um ser humano seguro, se sentir capaz e poder lidar com a bucha da vida do jeito mais leve possível e poder encontrar realização e felicidade na sua trajetória, né? Você quer falar alguma coisa? Eu ainda quero passar a Bia, mas pode falar. O Bruno vai falar agora, gente. A cereja do bolo. Vai, Brunão. Fala. Acho que... Fala mais perto, não dá para ouvir, querido. Boa noite para todo mundo. Assim, vai ter desafio assim tão completa, né? É uma parceira que assim difícil interromper, assim, né? E assim você fala, não, tá tudo na medida. Mas vamos lá. Só compartilhar um pouquinho assim disso que ela trouxe, né? Dessa nossa inquietação no início. Eu sou criança que cresci na rua, né? O quintal da avó foi quando eu mexia nas plantinhas, mas eu brincava na rua, assim. E tinha momentos muito gostosos, assim, muito especiais. Eu não lembro de momentos desafiadores ou uma rua que me dava medo, assim. Não, era uma rua muito prazerosa de brincar, né? Então, eu trouxe para esse mundo... Em 2000, eu estava sendo formado pelo Senac, assim, técnico em lazer e entretenimento. Não entendia muito, mas eu entendia que era uma oportunidade de trabalho brincando e que eu ia viajar. Mas uma pessoa muito tímida, né, como eu em alguns momentos ainda sou, mas com eles eu descobri assim o quanto é prazeroso, né, trocar momentos de verdade, assim, né? Então eles me ensinaram ou como eles falavam para mim como deveria ser esses encontros, seja na natureza, educação ambiental, ou brincando, ou a recreação. Então, não sei por qual motivo, mas eu consegui aprender, talvez, a escutá-los, né? Então, acho que é uma dica que eu gostaria de deixar aqui para quem está interessado em se relacionar mais com as crianças, em se abrir para escutar e para sentir, para se entregar e para deixar a sua criança falar e não o adulto, assim, porque o adulto tem muito conceito, tem muita teoria ou experiência, e assim, quando você se entrega para a brincadeira, parece, todas as vezes que eu estou brincando, eu volto para aquele Bruno que brincava na rua. Então, é ele que está lá junto com as crianças e é isso, assim. Mas você tem um discernimento também, né, de não fazer pirraça, assim, de não querer ser, né, mais do que eles, assim, tudo mais, mas é muito, muito gostoso. Assim. Então, e aí eles trouxeram essa medida, né, de equilibrar, né, esse espaço livre, esse espaço dirigido, é muito prazeroso, assim. Então, é muito rico esses momentos, assim, com as crianças aqui, assim, é muito especial. Mas, enfim. A gente vai se reconhecendo com eles também, né? Então, hoje em dia, assim, depois de alguns anos, já tem o quê? 10, 12 anos que começou essa história, e todo julho, janeiro, a pandemia parou um pouco e tal, a gente foi vendo quem a gente é para eles, e isso é muito legal também, né? Então, o Bruno é super o cara zoeira, mas zoeira no bom sentido, né? Brincalhão e tal,
mas também se a coisa fica feia, é com a gente, né? Então, a gente é comigo ou com ele. A gente descobriu que os outros educadores, quando, sei lá, tá precisando botar um limite assim, rola uma ameaça. Olha, tem que resolver, senão eu vou chamar o Bruno. Aí a galera, não. Porque também quando precisa chegar para dar um limite, precisa de uma habilidade. Você dá o limite sem a bronca, né? A gente foi muito criado na base da bronca. E você dá um limite com amor, no sentido da criança falar, nossa, muito obrigada por isso. Não que ela fale, tá? Ela não fala desse jeito, lógico, mas ela sente, e a gente sente o agradecimento de que foi da forma amorosa, que é com muito respeito. Não é assim, rebaixando a atitude, mas é dando aquela corrigidinha no percurso, né? Porque, como eu disse no começo, eles sempre são inocentes. Sempre. Isso é uma premissa básica, inabalável. A inocência da criança é indiscutível. Então, se ela pisou na bola, é porque ela está se formando, né? Então, é muito lindo isso. E então, o Bruno, ele faz esse papel super brincalhão, tem personagens que ele faz que ele já está cansado de fazer, tipo o canibal, que ele tem que correr muito, e aí ele já não aguenta correr tanto, mas não tem como não fazer, porque elas adoram. E eu fui me descobrindo mais essa mãezona, né? Porque, assim, quando alguém entra em crise, sou eu que... eu sou a mediadora das crises. Então, a criança que está chorando, a criança que está com saudade, a criança que bateu, a criança que mordeu, aí é a Amanda que chama, né? E é uma delícia, assim, claro, super desafiador, principalmente porque essa criança tem mãe, tem pai, e é muito mais difícil lidar com a mãe e com o pai do que com a própria criança. Eu sou aquela que lida com os pais também, né? De toda a equipe, sou eu que resolvo com os adultos. E adulto é muito chato nesse sentido, sabe? Mas tá tudo bem, eles fazem parte do rolê todo. E então a gente vai mergulhando junto, tipo essa menina que foi mordida. Graças a Deus, eu fiquei muito... todos nós, ficamos muito felizes, principalmente ela, que ela ficou no acampamento, porque a mãe dela quase veio buscá-la. Sorte que o pai defendeu que ela ficasse, e ela ligou para a mãe, né? A gente fez uma chamada de vídeo, e ela falou, eu quero ficar. E foi uma das crianças que mais aproveitou o acampamento. Mas é um dos casos que, às vezes, o adulto pode não corresponder com a criança e achar que a criança tem que ir embora de qualquer jeito, e, na verdade, a criança está feliz da vida ali, está lidando com o desafio da vida, com as coisas que acontecem, né? Enfim, estou falando muito. Vamos lá. Querem falar alguma coisa? Ou posso passar? Ainda dá tempo de passar esse depoimento para terminar? Como é que vocês estão aí? Passa sim, Amanda. Passa sim. Então, vamos lá. Joia. Espera aí, deixa eu achar ele de novo, porque deu aquele pauzinho no computador. Mas ele está aqui. Só um minuto, então. Uma ideia mesmo. Eu tenho 16 anos. Peraí, que eu acho que você pode começar a ficar descontraído. Ui! Bom, só um contexto rápido. Falei para vocês que a gente começou a Acampaterra Adolescentes há 2 edições, janeiro e julho. Antes não tinha. As faixas etárias eram todas juntas e a gente dividia nas atividades. Agora a gente dividiu a data mesmo, né? Então, tal data é só criança, que é de 6 a 12 anos. E numa outra data é de adolescente, de 13 a 17. E por que a gente fez isso, né? Bom, vários motivos, mas um que gritou muito é que a gente estava precisando tesourar muito, segurar muito os adolescentes em detrimento dos pequenos. E eles não estavam conseguindo brincar, eles não estavam conseguindo se soltar, porque eles não estavam conseguindo ser adolescentes, que o Bruno acabou de falar aqui, não sei se deu para ouvir, porque a gente estava preocupado deles atropelarem os pequenos, atropelarem tanto fisicamente, de, tá correndo, de repente passa por cima sem perceber, ou atropelarem, assim, falando de coisas que não está na hora do pequeno escutar, né? Mas, por outro lado, a gente queria criar esse ambiente em que tudo é liberado para eles, que eles possam ser eles.
Então, inclusive os assuntos picantes, os tabus, o palavrão, gente, eles adoram falar palavrão. Não falar palavrão é a brincadeira para eles. Eles falam palavrão e dão risada, e falam palavrão e dão risada. Então, assim, precisava... Os adolescentes ou as crianças? Não, os adolescentes. Então, como eu falei, o propósito do... Eu não vou nem comentar essa parte. O propósito do Acampa-Terra é o lazer. E aí a gente estava tesourando o lazer dos adolescentes, tentando proteger os pequenos. E aí não estava sendo Acampa-Terra para os adolescentes, né? Então agora a gente separou, mas aí o desafio está sendo trazer novos adolescentes, porque aqueles que vêm sempre, eles estão super acostumados. Mas nessa última edição eu escutei de muitas famílias que queriam que o filho ou a filha viesse, mas que o jovem estava lá, mas eu não conheço ninguém. Então estava inseguro de ir para um lugar que não conhece ninguém. Aí, com base nisso, eu conversei com a galera que vem e a gente fez uma série de vídeos, que eu vou mostrar um para vocês, né? Mas depois vocês ainda vão ver esse material pronto, deles falando um pouco também com esse outro adolescente que não veio, mas chamando ele para vir também, né? Tentando abrir esse espaço de tipo, olha, pode vir que a gente vai te acolher, sabe? E foi muito bonito tudo que saiu. Então, uma dessas é esse da Bia que a gente vai ver agora. Poxa, mas espera aí. Não está aparecendo mais aqui. Vocês estão vendo? Não está compartilhando ainda. Será que é isso? Eles têm que estar selecionados. Por isso que eu acredito que eles estão... Então, mas aquele outro vídeo, ele aparecia aqui. O da Bia não está aparecendo. Mas qual? E tem que estar aberto na tua tela. Pois é, ele está. Será que se eu fechar? Isso. Vamos lá, gente, eu vou conseguir, hein? Pensamento positivo. Agora foi. Me falem se vocês estão vendo. Estamos vendo. Sim. Então, vou soltar o som. Também tá, vídeo bruto, a câmera vai tremer, mas não foi editado ainda, mas o conteúdo é bom. Como se a gente estivesse trocando ideia mesmo. De boa, de boa. Então, continuando um pouco aquele papo de ontem. Eu acho que você pode contar nome, sua idade, desde quando você vem no acampamento e por que você sempre volta. Tá bom. Meu nome é Beatriz, eu tenho 16 anos e eu venho aqui desde que eu tenho uns 8, 9 anos, assim. Eu venho aqui faz bastante tempo. E eu sempre volto porque é um lugar muito especial, tipo, é única a experiência toda vez que eu venho e, sei lá, eu gosto muito daqui, então eu sempre volto. E ontem a gente estava falando sobre o algo a mais do Acampa-Terra Adolescentes. O que é esse algo a mais, pensando principalmente nessa fase da vida da adolescência? Bom, nessa fase da vida a gente está se descobrindo bastante, né? E eu acho que o acampamento proporciona um lugar muito acolhedor, que você meio que se liberta e vai descobrindo mais lados de si mesmo. Então, especialmente para os manos e para as meninas, é interessante se desconectar um pouco dessa vida da cidade e tal, e vir passar mais tempo com a natureza e consigo mesmo, assim, tipo, mostrar as suas verdadeiras faces, assim, tipo, não se preocupar com o que os outros vão pensar e tal. É um lugar realmente muito libertador e acolhedor é a palavra, eu acho. Show. E das atividades que vocês fazem, como que é? Conta um pouquinho, assim, de como que é o dia a dia,
do que é feito, as atividades que rolam, os momentos mais especiais? O que é muito legal aqui é que você não é obrigado a nada. Então, tipo assim, se você não tá afim de fazer uma atividade, não tem problema. Mas eu não recomendo não fazer, porque todas as atividades que são propostas são muito legais, geralmente. Tipo, nunca me arrependi de fazer uma atividade aqui. A gente não fica muito parado, e eu gosto bastante disso, porque, tipo, essa parte de mexer mais o corpo é importante e é legal. Tipo, a gente faz isso numa brincadeira e tal, e, sei lá, aprende alguma coisa numa oficina. Então é bem bacana, assim, tipo, todas as atividades que a gente faz são legais e tal. E... Peraí, deixa eu São resgatar. únicas também. Tem atividades que eu só faço aqui no acampamento. Então, tipo assim, chutar lata, canibal, tipo, tem outros lugares, mas o canibal daqui é muito, muito legal, muito daqui. As brincadeiras noturnas, então, é uma experiência que, para ser reproduzida no lado de fora, seria difícil, porque aqui tem todo um ambiente, todo um clima, sabe? E a equipe também, quando tá presente, é muito boa e realmente introduz a gente, tipo, num universo novo da história que vai ser contada naquele jogo. Então é bem legal. Ontem você usou uma palavra que foi bem forte, que é a palavra libertador. Aí você pode falar um pouco disso? Cara, é o que eu falei aqui. As pessoas, tipo, você não precisa ter medo de ser julgado, então é libertador, é uma coisa, tipo, caraca, eu posso ser eu mesmo, não tem problema, sabe? Tipo, sei lá, é mais isso mesmo, de você, tipo, poder mostrar quem você realmente é sem precisar se preocupar de ser julgado igual lá fora. Aí é bem libertador, assim. E pensando em todos esses aspectos positivos que você está trazendo, que te fazem sempre voltar, como que você sente e percebe o papel da natureza em tudo isso? Extremamente importante. A natureza dá traz toda uma magia, assim, tipo... Eu não consigo imaginar um acampamento sem as árvores e, sei lá, sem essa quantidade de grama e desse contato que a gente tem mesmo. Tanto que os momentos na trilha são muito legais, tipo, são super conectivos mesmo, são muito importantes, assim, é uma experiência muito boa e o acampamento tem muito disso, né, de estar cheio de árvore e tal, e na cidade é mais complicado você achar um lugar assim. Enfim, a natureza faz grande parte do acampamento e é muito bom isso. E o lance dos eletrônicos? A gente sabe que a diversão hoje em dia está muito... A diversão e o interesse em geral está muito focado em eletrônicos, né? Seja jogos, vídeos, aplicativos ou conversas pela internet, redes sociais. E aí pode parecer assustador ficar 5 dias no acampamento que você não usa eletrônico. Como que é isso para você? É um desafio, não é? Não é, porque, tipo, geralmente eu só guardo o celular na mala, porque às vezes eu preciso trazer, né? Mas, sei lá, eu guardo ele na mala e não mexo, sabe? Tipo, não é tão complicado, assim, ficar sem. Porque, tipo, é importante também você ter essa parte sem a tecnologia, você ter essa experiência de se desconectar do mundo e, tipo, só viver presentemente, sem ser no online, sabe? É outra coisa que eu gosto muito daqui, porque você se desconecta um pouco, e é bom. E você sente que faz bem? Com certeza. Te faz bem? Show. Mais alguma coisa, meninas? Você, com toda certeza, não leu o inquérito de 2018. Acho que a gente pode ir para a última pergunta, então. Que é você, agora sim, se virar para a câmera mesmo, mas você já está olhando. Imagina que do outro lado da câmera tem aquela pessoa que é adolescente e que não veio, que está com vontade de vir, mas não veio porque eu não conheço ninguém. Então fala com essa pessoa.
que você pode falar com ela? Tipo, ela que tá te ouvindo agora. Cara, aqui a gente é muito de boa, tipo, é muito tranquilo e tal. E a gente gosta de conhecer pessoas novas, por mais que, sei lá, a pessoa não conheça ninguém, a gente acolhe muito. É uma das coisas que eu gostei da primeira vez que eu vim aqui, que eu lembro de criança assim, eu tava com medo de não conhecer ninguém. Tipo, eu tava com meu irmão, mas era só uma pessoa entre um monte. E foi muito tranquilo, assim, tipo, querendo ou não, a gente gosta, né, de conhecer novas pessoas e a gente não julga, a gente aceita. Então vem, você vai gostar, você não vai se arrepender não. Show. Ai, que É isso. É muito legal, Amanda. É muito, assim, muito prazeroso, né? Escutar deles esse retorno, né? Saber que ela volta sempre, que ela tem boas lembranças desde a infância e que deixar o celular na mochila não é problema, né? Eu acho que isso também anima muito os que nunca foram, né? Porque É uma deve esperança ser. para a gente também. Eu escutei um outro vídeo que você me passou, que um adolescente falava, né, que quando ele chegou, ele teve que entregar o celular ou teve que deixar o celular afastado e que aquilo deu assim um certo mal-estar para ele, mas que depois ele percebeu que não fazia diferença nenhuma e que as atividades eram ótimas e que ele tinha adorado. Então, acho que essa experiência também hoje, para as crianças e para os adolescentes que estão tão viciados, né, com celular, eu acho que é importante. É muito, quer dizer, é uma forma deles perceberem como é possível ter prazer e se divertir deixando o celular de lado, né? Muito legal. Outra Com coisa que eu quero certeza. falar é que quando você falou do quintal, eu tive um quintal da infância. Até os 8 anos eu morei em Piracicaba. Eu tinha um quintal com galinheiro, com horta, com árvores. E isso fez muita diferença na minha vida. Quer dizer, é um quintal que eu nunca vou esquecer e que me fez conhecer os prazeres de estar em contato com os animais, de acompanhar a árvore. Era uma paineira que ficava brincando embaixo, a paineira quando ela estava florida, a paineira quando as painas caíam, eu brincava com as painas. Então, essas coisas assim que a gente lembra para a vida toda, né? Com certeza. Eu dei muita palestra para professor, fiz muita formação de professores, para eu e o Bruno, né, lógico, para que eles consigam sair da sala de aula, né? Então, tem um enquadramento também do professor, a gente viu muito professor querendo sair, mas com medo, porque sair das 4 paredes representa perder o controle, né? Aparentemente, assim, tipo, nossa, mas se acontecer alguma coisa lá fora, como é que eu vou lidar? E aí, depois, o resultado é que eles ficam muito mais tranquilos. A criança que frequenta o fora, ele fica melhor dentro, porque ele gasta energia, esse equilíbrio do recolhe, expande, do dentro e fora, né? Mas não era nem isso que eu ia falar. Eu comecei a falar um negócio e entrei no outro, peraí. Eu ia dar um exemplo dessa época, mas me fugiu total. Mas tudo bem, depois volta. Então, já está na hora da gente terminar mesmo, né? As pessoas também já estão saindo, legal. Obrigado a todos que compareceram. Eu acho que ficou bem bacana a exposição, mais um documento visual aí, auditivo aí, audiovisual
né, para todos nós. E eu queria lembrar da palavra consciência, né, porque eu acho que tudo isso está muito ligado com a história da ampliação da consciência, que é o que transforma o mundo, né? E quando a gente vê que as crianças estão abertas para mudar essa consciência, não estão resistindo, estão fluindo numa nova hipótese de vida, estão falando de natureza, isso dá uma tranquilidade muito grande para o coração da gente, porque é exatamente o contrário do que nós recebemos, né? E de que nós fomos empurrados, né? Como a Amanda falou, a competir, a coisa tal. E as crianças hoje não querem mais isso. Elas nem aceitam mais essa competição. É claro, existem também as que aceitam, mas cada vez mais é maior o número das pessoas que estão buscando na natureza uma nova escrita, uma nova história da humanidade, né? Então, acho que as coisas acontecem sincronicamente. Se existe a Humanaterra, os acampamentos, a Acampa-Terra e tal, como existem muitos outros, como a Amanda citou também, é porque essa consciência está se abrindo e uma coisa vem para alimentar a outra, né? Então, lembrando aquela minha... Trabalho com muita dedicação, amor, né? E é priminha, né? É priminha, é suspeita para falar, mas a gente sabe que é verdade. E... Nossa, a Lorena mas então é isso, muito. gente. A gente já passou bem da hora, né? Então... Ô, Frug, a Vera quer falar e eu também quero falar. Não sei se você viu. Nossa, olha, hoje minha família vai deixar passar da hora. Fala, Vera. Então, eu acho que Amanda e Bruno, fiquei encantada, viu? Encantada. Por quê? Porque além de ter uma paixão manifesta na fala dos dois, né? Um compromisso profundo, né, com a educação de jovens e crianças. Como eu sou educadora também, essa é a minha cachaça. A minha cachaça, eu adoro educar. E é uma paixão, né? E como eu também tive, como vocês dois falam, quando vocês falam na natureza, os olhos brilham, né? Eu também tive quintal, eu odiava ler. Até 19 anos não me fala em leitura. Eu odiava ler, não gostava de ler de jeito nenhum. O que eu queria era jabuticabeira, ir na mangueira, ir no pomar, cuidar do galinheiro. Era isso, quer dizer, era o livro para mim. Livro era uma coisa estanque. Hoje eu amo livro, né? Mas ele veio e vocês dois mostraram assim uma delicadeza com a criança, com o jovem, sabe? Uma sensibilidade, mas também notei que tem muito estudo aí, viu? Aí tem uma coisa de leitura, vocês têm uma fala muito consistente, muito ancorada também na sabedoria do pai, né? Então, parabéns, viu? Gostei demais. Obrigada, Vera. Obrigada. Amanda, a Vera é fera em educação. Feríssima. Maravilha. E ela participou do grupo do Brincando com os Avós e ela vivenciou com os netos num quintal aqui em São Paulo, né, no Paraíso. Ela fez a vivência da brincadeira. Então, se ela fosse aí no sítio, eu tenho certeza que a Vera ia se divertir a horrores, porque ela tem essa vivência para recuperar a infância. E os netos, e aquilo que eu falei para vocês, os netos iam falar: olha como a vovó brinca bem no mato, olha como a vovó sabe brincar com os bichos, né? Isso aí eles às vezes não sabem da história que os avós foram criança, né? E isso é um comentário que eu ia fazer. Outro comentário, a influência da minha estadia de algumas horas aí no Humanaterra me fez que até agora ter uma aranha aqui no teto da minha cozinha, eu estou pensando se eu mato ela ou não. Não mata, não.
Esse é um drama para sempre. Influenciado Deixa pela ela Ana lá, Orsi. fica na boa. Influenciado pela Ana Orsi, que não mata nem uma cobra que está na frente. Amanda Muito e menos Bruno, uma a cobra. minha neta de 3, tinha 4 anos, quase 4, ela tem loucura pelos bichos, mas ela pegou um rato, com a maior sem cerimônia. Ela não mata nem lagartixa, nada, eles tiveram morcego também na casa, mas não, foi direto no ratinho, e pegou com aquele carinho, só que aí teve que tomar vacina, tudo, né? Eles são muito ligados. Todos os meus netos adoram a natureza, adoram. E eu acho que isso que eles trazem é fantástico, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa pequena. Essa pequena não tem medo de nada. E ninguém avisou a gente. O Frug nem a Ana Orsi me avisou que o Leon era temperamental. Ele acompanhou a gente, ele estava passo a passo caminhando na frente com a gente. Se eu soubesse que ele era temperamental, eu não chegava perto do bicho. Não, ele não gosta que mexa muito nele, né? Tem Eu certas mexi. partes do corpo dele, mas senão ele acompanha de boa. Bom. Agora eu estou entendendo. Certas Ele partes. reage quando você mexe nele. Ele não é muito acostumado com isso. Só Cristal que pode ficar lambendo ele o dia inteiro. Então, gente, excelente, viu? Vamos Muito terminar. bom, Já depoimento. passamos bastante. Hoje batemos recorde. Tem dia que a gente tem que ser Kairós, não Cronos. Tá certo, né? Hoje tinha que ser Kairós, não pode ser Cronos. Né? Mas fomos. Delícia. Obrigada, gente. Muito gostoso conversar com vocês sobre isso. E é isso, que a gente não perca a esperança nunca, né? Qualquer um de nós, porque trabalhar com educação é isso, né, Vera? O dia que o educador perder a esperança, ele não consegue mais ser educador. Não consegue. Então, por mais que o mundo pareça estar ruindo por um lado, o futuro não tarda a chegar, né? Então, que a gente possa espalhar essas sementes aí ao nosso redor e deixar bem nutridinho dentro da gente também. Quantos anos vocês estão aí cuidando? Quantos anos? Aqui no sítio tem 9 anos, mas o acampamento começou antes, então o nosso trabalho já tem uns 15 anos. Com escolas, bom. acampamento. Já está bem estruturado, né? Achei que está bem estruturado já. Ai, muito que bom, agradeço. Parabéns. Muito bonito. Venha conhecer aqui de pertinho. Agradeço a todos pela escuta, pelo tempo dedicado aí, muito gostoso, assim, trocar, né? E ter o feedback, assim, que vocês deram, assim, é sempre bom. Assim, muito bom. Aí é São Lourenço, não é isso? Né? São Lourenço? São Lourenço da Serra. São Lourenço da Serra. Então, eu tenho aqui, uma grande passando amiga Itapecerica. Eu tenho uma grande amiga filósofa, excelente, Terezinha Rios, ela tem uma casa aí. Pertinho de vocês, São Lourenço. Uma das maiores filósofas da PUC, Terezinha Rios. Tem muita gente que se esconde lá em São Lourenço. Lá ela descobre a escondendo mina e lá. fica por lá, né? Isso, eles fizeram isso, saíram de São Paulo, estão morando lá direto. Tá bom, gente. Muito gostoso. Boa noite. Tchau. Boa Vamos, noite. segunda-feira a gente tem encontro astrológico, depois cultura orgânica. Prazer de ver a minha priminha Silmara, que está voltando do outro lado do mundo. Depois a gente conversa um pouco. Ainda não conseguimos conversar. Um beijo. Beijo, Sul. E parabéns. See you later. Obrigada, gente. Beijos, Bye, beijos, bye. abraços. Gratidão aí Valeu. pela presença, sempre. Tchau, valeu. Tchau.